Então, gente, tá um pouco claro por causa da luz. Eu vou fazer a receita hoje pra vocês, como eu coloquei na dica que tá chegando no canal, falei nos stories. Vou fazer a receita pra vocês de uma torta de abacaxi com a massa simples de bolo, massa branca. Já tem até a receita dessa massa aqui no nosso canal, tá? Foi aquela massa que eu assei na boca do fogão, tá? Eu deixei pra vocês lá. Então, eu acredito que está. E se não estiver, futuramente vai estar. Então, vou fazer uma torta de abacaxi, massa branca simples. Eu vou usar essa forma aqui, ó, quadrada, porque aí eu consigo organizar melhor as fatias, as rodelas do abacaxi. Ela é fininha, tá vendo? Acho que ela tá da média pra grande, tá? Ela não é tão pequenininha também. Eu tô sem a medida dela aqui. Então, eu vou fazer o caramelo direto na forma. Dá um pouquinho de trabalho, mas eu sujo menos panela. O caramelo é muito ruim de lavar a panela depois, né? Então, vamos ser mais prático. Eu vou usar aqui na minha jarrinha de medida 250 ml de açúcar, tá? E a mesma quantidade eu vou usar de água para nossa calda, quando o açúcar todo derreter, tá bom? Quando tiver já no ponto eu mostro para vocês, que eu também não quero que fique tão longo. É um caramelo simples de pudim, tá bom? Então eu vou fazer lá e a gente volta já. Então, pessoal, vamos fazer a nossa massa da nossa torta de abacaxi, tá bom? Eu já fiz a calda, como eu tinha falado para vocês, está na geladeira esfriando um pouco. Depois eu preciso dar umas dicas para vocês a respeito da calda, tá certo? Para vocês tomarem todo o cuidado que é devido. Então vamos para nossa massa Rapidex. Aqui eu vou usar essa margarina Delícia, tá? O auxílio da nossa velhinha colher de pau. 3 colheradas de margarina, tá? Aqui, ó. 3 colheradas de margarina, que é o equivalente, pessoal. Você pode medir se você tem medo. Você faz a medição na colher de sopa, tá? Aquela colher mais funda que a colher de sopa. 3 colheres de margarina. Aqui tem esse copo, ele mede 200 ml, tá? Ele tá aqui de açúcar, mas como eu fiz a calda doce, e eu não gosto muito assim daquela coisa bem doce que enjoa, tá? Eu não vou usar todo, mas se você gosta docinho a torta, você pode usar, tá bom? Vou colocar aqui mais da metade. Aqui, ó. E lembrando que a nossa forma é fina, então a calda vai penetrar bem. Então se você botar muito açúcar, vai ficar muito doce. E agora a gente vai mexer a margarina e o açúcar e depois adicionar os ovos. Então, já mexi o açúcar e a margarina, tá? Aqui, ó. Eu tô fazendo bem manual mesmo com a colher de pau, pra não sujar a batedeira e tal. Uma massa bem simples e fácil de fazer, tá bom? Então eu tô com o auxílio da colher de pau mesmo. Vamos adicionar os ovos, tá? Tá aqui 3 ovos inteiros. É importante, sempre quebra, pessoal. No copo verifica, não confia tanto. É muito difícil. Eu acho que na minha vida toda cozinhando e trabalhando assim com receita, eu só peguei uma vez um ovo estragado. Mas em compensação estragou toda uma massa que eu fiz, tá bom? Então vale a pena sempre verificar antes. Então vou adicionar os 3 ovos. E vamos mexer novamente com a colher de pau. Então, gente, já mexi o ovo, já bati aqui com a colher de pau o ovo, o açúcar e a margarina, ó, pra vocês verem, tá bem amarelinho, que a gema do ovo tava linda. Como vocês sabem, eu sempre coloco uma casquinha de laranja ou de limão, mas eu tô sem aqui. Mas no caso dessa receita da torta de abacaxi, não precisa, ela não vai ficar com gosto de ovos, tá bom? Eu tô fazendo tudo medido para vocês poderem acompanhar certinho. Mas aí eu sempre faço essa receita, eu já sei tudo de cabeça. Lembrando que eu tô dando uma reduzida na receita porque a forma é fina e essa massa vai fermento. Então se você encher demais, só se você for fazer numa forma de pudim, aquela com furo no meio, uma forma mais alta, tá bom? Então tem cuidado nisso. Então agora a gente vai adicionar a farinha. Aqui eu tenho uma xícara, um xicrão cheio de farinha de trigo sem fermento.
Eu vou adicionar de 2 vezes. Essa xícara tem mais ou menos equivalente a 280 ml, por aí, tá bom? Então eu vou adicionar e vou mexer. Então, gente, já adicionei toda a xícara de farinha. Mexi, você mexe bem, tá? Pra não ficar aquelas bolinhas de farinha de trigo. Aqui tem 100 ml de leite, vou adicionar metade. E vou mexer. Então eu também vi que ia precisar mais um pouquinho de farinha. Vou usar essa quantidade aqui, meia xícara, tá? E vou mexer bem agora. Então, nossa massa já tá pronta. Já adicionei toda a farinha e o leite, tá? Pessoal, se tiver alguma alteração nas medidas, eu vou deixar na descrição do vídeo. Nossa massa tá perfeita, como sempre, branquíssima, lisinha, sem bolha. É cremosa, tá? Ó, bem homogênea, ó. Que eu quero que a nossa torta fique fofinha, porque depois ela vai pra geladeira. Outra dica. Fez a calda, lavou o abacaxi, fez as rodelas, fez a calda. Começa a fazer a massa, liga o forno. Acende o forno, deixa na menor temperatura do seu fogão, tá bom? E na hora de colocar a nossa torta para assar, a gente acerta a temperatura, tá bom? Então aqui já tá pronto, vou reservar aqui, minhas rodelas já estão aqui também. Ó, daquele abacaxi maravilhoso que eu dei a dica. Aqui tem umas 7, 8 rodelas. Outra coisa, não pode ser muito fina, mas também não pode ser hiper grossa, tá? Ó. A medidinha aí pra vocês. Acho que tá em torno de 2 milímetros, tá bom? Então tá aqui. Agora eu vou pegar a nossa calda na geladeira pra gente ver como ficou. Então, meu povo, tá aqui a nossa forma, ó, pra vocês. Nossa forma com a nossa calda, ficou perfeita a cor. Que eu também não gosto dela muito branca, que não fica aquela bonitona. E nem ela muito preta, muito queimada, porque o açúcar pode deixar amargando nossa torta. Então ela já se espalhou por toda a forma. Aí tem essa colher. Eu gosto, tipo, levantar a massa aqui, ó. Levantar a calda na lateral, ó. Pra vocês verem bem. Mas isso é opcional. Eu já vi várias pessoas que mandam bem com pudim, com calda, né, com torta. E eles não fazem. Então assim, fica a critério a você. Mas eu faço pra garantir. Na hora de desenformar, a nossa torta sai perfeita, tá bom? Mas aí, você com certeza vai ter dona de casa que manda muito melhor que eu nas receitas de pudim, tá bom? Fica a seu critério. Outra coisa, gente, preste atenção para você não se machucar. Se você não tem prática de fazer a calda de caramelo direto na forma, não faz. Faz numa panelinha, depois coloca na sua forma. Por quê? Porque você tem que ir girando a forma com açúcar. É um processo, demora um pouco. Você tem que ter o auxílio de um pano. Cuidado para não colocar fogo no pano, entendeu? Outra coisa, se esse açúcar, na hora que ele estiver fervendo, ele bater na sua pele, vai lhe queimar, vai fazer bolha, vai doer muito. Ou você também usa o alicate, um alicate mesmo, a ferramenta do marido aí, de casa, para segurar aqui assim a forma, ó, para segurar assim e ir girando a forma. E assim, mais cuidado ainda, quando o açúcar todo derreter, fica aquela calda bem grossa que ele deixa, e você for adicionar água, né, porque é a água que faz deixar essa consistência. Então, na hora que você adicionar água, ele vai borbulhar, vai ferver horrores, a sua forma vai estar tão quente que ela vai entortar um pouquinho. Isso aconteceu na minha, mas depois ela voltou ao normal, tá? Então, você tem que ter cuidado. Se você não tem prática de fazer direto da forma, não faz. Faz uma panelinha e depois coloca. Então, agora nós vamos adicionar, já fiz aqui, né? Já ajeitei as laterais, tá? Vamos adicionar as rodelas de abacaxi. Que lindas e belas. Você vai colocando. Essa forma assim, dá bem duas do lado mesmo, tá? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, outra. Depois, a gente pode ir preenchendo, tá certo? Deixa
eu colocar essa outra que tá mais grossinha. Você vai fazer isso aqui. Aí a gente pode cortar essa com o auxílio de uma faca, tá? E a minha forma deu 6 rodelas, mas aí a gente preenche as laterais, né? Porque a gente ama abacaxi. Que é assim. É coisa de pobre, nós tudo inventa. A gente coloca assim, ó. Pra preencher, tá bom, galera? Preencher principalmente o meio, espalha sua cauda, né? Se sua forma for um pouquinho problemática, que gosta de estar nadando para um lado, ficar mais cheio de um lado, aí você vai ajeitando. Vamos cortar essa outra aqui, que é a primeira fatia do abacaxi, ou danada gostosa de doce, a primeira do fundão. Aí você vai preenchendo de acordo com o espaço que você tem, ó. Pra cá abacaxi, tá? E outra coisa, já que eu tô fazendo aqui, vou falando pra vocês. Essa massa você pode fazer ela mesclada, tá? Você pode fazer ela mesclada e você pode fazê-la só de chocolate. Pessoal, eu fiz uma vez. Arrasou. Ficou uma delícia. A massa de chocolate com caramelo e o abacaxi do jeito que eu tô fazendo pra vocês. Ficou uma delícia também, tá? Eu amei, eu sou louca por chocolate, por isso que a cara é toda história de espinha. Mas meu marido, ele gosta mais de massa branca. Então por isso que eu tô fazendo massa branca hoje pra ele, tá bom? Mas depois a gente vai fazer com chocolate. Então aqui, ó, dá pra vocês verem bem. Deixa eu vir mais pra trás. Deixa eu abaixar aqui pra vocês olharem. Aqui, ó. Ó. Toda a nossa forma com as rodelas de abacaxi. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar aqui do lado. Vou vir com a nossa querida massa e vamos adicionar o fermento, tá bom? Vamos adicionar uma colher. Essa tampinha eu já falei pra vocês, que é equivalente a uma colher de fermento. Fermento normal de bolo, tá bom? Espalhadinha. Ficar a medida bem certa. Aqui, ó. Tá? Já foi nosso fermento. Agora a gente vai mexer, vamos mexer daquela forma que eu ensinei pra vocês no canal, de baixo para cima, tá? Pra nossa massa não fermentar agora nesse processo de mistura. E sim fermentar quando estiver assando no forno, tá bom? Dá aquela mexida, não precisa bater igual uma louca não, tá bom? Uma mexidinha pra lá e pra cá. E agora a gente vai despejar toda a nossa massa na nossa forma já untada com caramelo e abacaxi. Eu volto já com vocês, tá bom? Para a receita não ficar tão longa e eu mostro como ficou. Então, meu povo abençoado, tá aqui. Já coloquei toda a nossa massa, tá? Ó, aqui pra vocês verem. Tá aqui toda a nossa massa despejada na forma untada. A minha ficou com bastante caramelo, mas não tem problema. Tá vendo esse espaço aqui? É pra massa crescer. Porque realmente, se eu encher bem muito, é um risco grande de fazer toda aquela sujeira e queimar e tal. Mas ficou perfeita a quantidade. Na hora que você for despejar, se a sua forma for exatamente o tamanho da minha, você vai pensar que não vai ser suficiente a massa. Mas, pessoal, é sim. Essa massa cresce muito, então vamos colocar no forno, tá? 180 graus, 30 minutos a gente abre pra olhar, tá bom? Pra gente ver o resultado. Então, minha gente, tá aqui, ó. Eu acredito que foi 30 minutos ou 25 minutos, não foi muito, porque a massa era fina. Ó que perfeito, tá quente, quente. Perfeito, a cor douradinho. Eu tinha que gravar pra vocês antes de pôr na geladeira pra enfriar, pra mostrar que ele tá todo soltinho nas bordas, ó. Todo soltinho nas bordas. Olha que coisa perfeita, maravilhosa, ó. Olha a caldinha, tá? Agora ele vai ficar na geladeira, não pra congelar, é só pra dar aquele resfriamento, pra mim poder desenformar. Porque se ele ficar muito tempo na geladeira, a calda vai ficar dura e vai ser ruim desenformar. Então eu vou deixar 15 minutinhos na geladeira pra gente desenformar ele, tá bom?
Então, pessoal do canal, finalizando a nossa receita, tá? Ele congelou os 15 minutos que eu deixei na... Esfriou os 15 minutos que eu deixei na geladeira, perdão. Aí tá aqui. Eu não vou desenformar, porque o bonito é você ver ele completo, desenformado. Porque eu tô sem bandeja quadrada que dê todo ele pra mim virar. Só tenho redonda. Mas eu vou cortar o pedaço, vou fotografar, já tô com a espátula. Eu até já cortei um pedaço, já servi pro meu marido. Pra vocês verem, olha a calda. Ele não gruda, gente, ele não gruda, tá? Ele é bem frio, mas ele não gruda, ele sai completo. E aqui pra vocês verem, ó. Ficou perfeito, perfeito. A massa não ficou muito doce, eu já experimentei. Então eu vou cortar, tá? E vou fotografar pra vocês verem, ó. Ele sai completo, vocês não vão sair. Compartilha, ativa o sininho, que sempre vai estar chegando receita nova. E essa semana vai ser uma semana que eu vou gravar bastante pra vocês. Então fiquem com Deus e aguardem as novidades no canal.